Vinde, Espírito Santo, invoca a Igreja, o Espírito de Deus, nesta festa de Pentecostes. Eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Hoje, 24 de maio, domingo, festa de Pentecostes. A Igreja, com toda a solenidade, celebra esta festa com a sua oitava, em que com ela encerra-se os 50 dias do tempo pascal. E encerra de maneira mais excelente, da maneira mais solene, com esta grande festa de Pentecostes. A Igreja celebra nesse dia uma realidade da fé, um fato, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Igreja. De forma que então a Igreja recebe o Espírito de Deus, porém este recebimento não é um fato que ficou no passado, mas é uma realidade presente na vida da Igreja, pois o mesmo Espírito Santo continua se derramando hoje e perpetuamente até a consumação dos séculos através dos sacramentos. É o Espírito Santo que se derrama sobre a Igreja ao batizar os seus neófitos que recebem a vida da graça com a remissão dos pecados. É o Espírito Santo que continua se derramando sobre a Igreja e que confere a absolvição dos pecados no confessionário através das mãos e das palavras do sacerdote. É o mesmo Espírito Santo que desce sobre a Igreja no sacramento da confirmação e confirma aqueles filhos de Deus no batismo, dando-lhes os dons e os frutos do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que em todos os sacramentos, o sacramento da ordem, desce sobre o ordenante, para que, sim, configurado em Cristo, a Cristo como sacerdote, possa então fazer na terra, através da Igreja, o que Cristo sempre fez. Enfim, é o Espírito Santo que continua, através dos 7 sacramentos, se derramando sobre a Igreja. E este é um fato presente, de modo que Pentecostes está aqui, não somente nesta festa litúrgica, mas no dia a dia da vida da Igreja. De modo então, caríssimos fiéis, que nós somos participantes deste Pentecostes da Igreja, que se inicia com os apóstolos e que se faz presente em todos aqueles que se predispõem interiormente a receber com frutos os santos sacramentos. E assim então, a Igreja exulta nesse dia e invoca o Espírito Santo sobre os seus filhos, repleta de ação de graças, repleta de júbilo, repleta de alegria pascal, pois o Espírito Santo é a vida da Igreja. O Espírito Santo é a vida que nos dá força interior. É o Espírito Santo que nos santifica e que nos leva para o céu. Portanto, caríssimos fiéis, que nós possamos então, nesse dia, abrir-nos interiormente, sem reservas, para que o Espírito Santo possa realizar em nós uma verdadeira transformação interior, para que aquela confissão que nós fizemos, nos preparando para esta festa, a comunhão para a qual nos preparamos ao receber nesta festa, aquela meditação, aquele terço, aquela mortificação, o jejum e a abstinência de carne que os fiéis fizeram ontem, na vigília de Pentecostes, se preparando para esta festa, possa então, pela graça abundante do Espírito Santo, surtir frutos, surtir efeitos que beneficiam a nossa alma. Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.